grande abraço, amigos da Band em todo o Brasil. A velocidade e a emoção tomam conta a partir de agora do seu show do esporte, com a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Fiat Turismo, que será realizada em Brasília. A pole da categoria Fórmula 1 é do paranaense Rômulo Rocha. Antônio Jorge Neto é o pole da Palio A. E Mário Covas Neto, o pole da Palio B. O Autódromo Internacional Nelson Piquet em Brasília é o mais longo do Brasil. Tem 5.475 metros. São 12 curvas, 6 para a direita, 6 para a esquerda. A temperatura externa é de 30 graus e a temperatura da pista 40 graus. Daqui a pouquinho começa o show da velocidade no seu show do esporte. Com imagens da TV Tarobá de Cascavel, a Band mostra para todo o Brasil mais uma etapa da Fórmula Fiat. Vamos ao grid de largada da Fórmula 1. Na primeira posição larga Rômulo Rocha. Segunda colocação para Tom Pirillo. O terceiro, Laírton Miranda. Quarta posição para Marcos Pérez. O quinto, Ivan Sati. Sexta posição para Deoclésio Macedo. O sétimo, Luizito Massa. Em oitavo, larga Paulo Jacobi. Nona posição para André Dueck. Décima colocação para Ricardo Santalúcia. O 11º, Heber Bianconi. 12ª posição para Márcio Maia. Cláudio Narras é o 13º. 14º, Felipe Neto. 15º, Ricardo Feltri. 16ª posição para Mário Portela. O 17º, Ricardo Macedo. 18ª colocação, Alexandre Cunil. Em 19º, Javier Lussa. Em 20º, Renato Constantino. 21ª posição, Fabian Guimarães. 22º, Ricardo Martínez. Em 23º, Felipe Gianetti. 24ª colocação para Ricardo Patrese. O 25º, Leomar Fendrich. 26º, Paulo Sérgio Yamamoto. 27º, Popó Bueno. 28º, José Antunes Filho. Em 29º, Juliano Mariucci. 30º, Mauro do Espírito Santo. 31º, Christian Petkov. 32º, Gerson Vai. E na 33ª posição, José Eduardo Santoro. Agora, a primeira participação do repórter Gelson Negrão. Boa tarde, Gelson. Boa tarde, Largo. Boa tarde, amigos da Band em todo o Brasil. 33 carros largam nesta quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Fiat de Turismo na categoria 1. O paranaense Rômulo Rocha conquistou a sua terceira pole na temporada. Já na categoria Palio, a grande novidade é a volta do paulista Xande Negrão, atual campeão. 47 carros participam da disputa aqui em Brasília, Largo. Tá ok, Gelson. Lá atrás já passou a bandeira verde e vai começar a prova de Fórmula 1 em Brasília, a quarta etapa do campeonato. Vai pintar a luz vermelha. Luz vermelha. Luz verde alargada. Começa em Brasília. Rômulo Rocha mantém a primeira posição. Largou muito bem Rômulo Rocha. Tá aí 33 carros participando dessa quarta etapa do campeonato. Olha a pressão ali do Tom Pirillo nesse início de prova em Brasília. Tom é o segundo, depois aparece o Laírton na terceira posição. Ivan Sati é o quarto e o Marcos Pérez vem em quinto. Olha só a escapada ali atravessada e agora acidente. O acidente acontecendo com Juliano Mariucci e Paulo Sérgio Yamamoto no carro 32. E também o Mauro do Espírito Santo aí no 34. Veja de dentro o carro do Leomar Fendrich. O Yamamoto na frente, acaba atravessando e o Leomar também acaba se envolvendo nesse acidente, comecinho de prova em Brasília. A briga pela 26ª posição. Problemas aí com o Leomar Fendrich, catarinense, nesse início de prova. Esse acidente envolveu aí 4 carros em Brasília. Daí por outro ângulo, veja, o Leomar vai para a zebra. O Mauro do Espírito Santo também acaba atravessando. E na sequência, aí por outro ângulo, você vê envolvidos também o Juliano Mariucci no carro 15 e no 32 o Sérgio Yamamoto. Vai liderando o Rômulo Rocha. Jogando a terceira posição com Ayrton Miranda. Laírton na frente e lá na frente a disputa pela primeira posição. Rômulo Rocha segurando Tom Pirillo e busca a liderança. Esse é o paranaense Marcos Pérez, quarto colocado na prova, já ganhou a terceira posição do Laírton Miranda. E lá na frente é a Band mostrando para todo o Brasil no show do esporte a Fórmula Fiat Turismo. Imagens da TV Tarobá de Cascavel. Aí Marcos Pérez está em ascensão no campeonato. Ele que foi o quarto colocado na última etapa,
vai ocupando a terceira posição em Brasília. Vale lembrar que até agora o Luizito Massa venceu a primeira etapa, o Laírton Miranda a segunda, o Tom Pirillo a terceira. Outra vez Marcos Pérez. Outra vez a disputa do Pérez, ele pressionado por Luizito Massa, acabou saindo da pista e o Luizito ultrapassou. Ganhando a terceira posição, Luizito Massa. Vai caindo aí para a quarta colocação, Marcos Pérez. Ele tenta por dentro agora. Aí Marcos Pérez colocou por dentro, levou um toque e consegue a ultrapassagem, voltando à terceira posição em Brasília. Marcos Pérez, fazendo bonito o paranaense. É curva para a esquerda e lá na frente a briga pela primeira posição. Rômulo é o primeiro, Tom é o segundo, Pérez o terceiro, Luizito é o quarto e Vansatti é o quinto. Dueck é o sexto, Deoclésio Macedo o sétimo, Felipe Neto o oitavo, Ricardo Santa Lúcia vem na nona posição. Agora o sai de carona com Felipe Neto, o oitavo colocado. Outro paranaense, Felipe Neto. E veja que pega a frente ali, a briga por posições intermediárias. Veja como o Felipe Neto procura encontrar um espaço para ganhar posições. Já conseguiu, já ganhou uma. Ele vai para cima do André Dueck. Vai tentando ali agora a sétima colocação, o paranaense Felipe Neto. Felipe Neto na primeira etapa foi o nono colocado em Tarumã, no Rio Grande do Sul. Vai brigando aí pela sexta colocação em Brasília. 4 voltas completadas, carro 49, o líder, Tom Pirillo. Rômulo Rocha vem na segunda posição. Depois aparece Luizito Massa. E lá atrás o acidente. Olha a escapada, um carro saiu, exatamente Felipe Neto. E 2 se tocando aí, Renato Constantino e o Javier Luza. O acidente acontecendo em Brasília. Exatamente o piloto que sai da pista e você vai de carona, vê o replay agora. Como aconteceu? Felipe Neto, olha a freada. Aí ele perde o controle, o carro atravessa, vai para a grama, desequilibra. E aí ele perde totalmente o controle na entrada do retão em Brasília. Felipe Neto vinha ocupando a sétima posição, acabou saindo da prova. Vai ali para a caixa de brita em Brasília. Felipe Neto, paranaense. Aí por outro ângulo você vê exatamente como aconteceu. Felipe Neto acabou usando ali a grama, perdeu o controle, atravessou, foi lá para a caixa de brita. Vai mantendo a primeira posição o Tom Pirillo. E aí você vê no carro 79 o Marcos Pérez. Atrás dele, Laírton Miranda. Terceiro e quarto colocados. É a Band mostrando para todo o Brasil no Show do Esporte a Fórmula Fiat de Turismo. E aí a passagem exatamente quando é completada mais uma volta. Aí na imagem bonita, para você sentir a velocidade dos carros da Fórmula 1. Primeira posição com Rômulo Rocha. Tom Pirillo é o segundo, Marcos Pérez o terceiro. E aí o Luizito Massa partindo para cima do Laírton Miranda. A ultrapassagem. E assumindo agora a quarta posição, Luizito Massa. Laírton Miranda caindo para a quinta colocação, carro vermelho 5. Depois aparece Vansatti. E atrás dele, Paulo César Jacobi. Aí Luizito Massa. Esse é Leomar Fendrich, vai para o box. Tem problemas, Leomar com certeza em consequência daquele acidente logo após a largada, em que ele foi envolvido juntamente com Juliano Mariucci, Paulo Sérgio Yamamoto e o Mauro do Espírito Santo. Carro parado, tá aí, pneu furado. Esse é o problema do Leomar Fendrich. A equipe já começa a fazer o trabalho de troca. E agora, Felipe Neto. Aí o paranaense Felipe Neto também foi envolvido no acidente agora há pouco e vai lentamente, vai abandonar Felipe Neto. Já começa a encostar o seu carro Felipe Neto, que foi envolvido no acidente na volta anterior. Exatamente na saída da curva 1. Tá aí o adeus de Felipe Neto nessa prova. Ele que vinha ocupando a 23ª posição na prova. E Vansatti vai tentando ultrapassagem em cima de Laírton Miranda. Vem por dentro, ultrapassou e ganha a posição. Catarinense Vansatti, carro 13. Na ultrapassagem em cima do Laírton Miranda. E o Paulo Jacob vem de carona. Vem de carona, ultrapassou também Laírton. Ganhando também a posição do carro 5 do Laírton Miranda. Ele ganhou a sexta colocação, Paulo Jacob. E aí você vê a velocidade dos carros na passagem frente à reta dos boxes captada pelo radar. 158, 159, 60, 172, a maior velocidade registrada pelos carros na passagem. Informações dos boxes, Gelson Negrão. Mário Portela, carro 66, já no box. O que houve, Mário? Batida na 1. Nem vi direito o que aconteceu, mas
Pra variar coisa de corrida. Não dá pra continuar. Não, estourou o radiador. Mário Portela largou. O Mário Portela vai esperar agora pro dia 20 de julho em Goiânia. Próxima etapa, quinta do campeonato. Rômulo é o líder. Tom é o segundo, Pérez o terceiro. Luizito vem na quarta posição e Vanzatti é o quinto. E a briga continua pela sexta colocação. Carro branco, Paulo Jacob, no vermelho, Laírton Miranda. Aí a briga que vale a sexta colocação em Brasília. Paulo Jacob vai acelerando, ultrapassou. Sexto colocado, Paulo Jacob. Laírton Miranda, o sétimo. Olha o Laírton, tentou por dentro. Paulo Jacob mantém a posição. E aí a pressão na briga pela primeira posição. Bastante atrevido, Tom Pirillo. Ele é o segundo colocado, vai no vácuo ali, vai na pressão para cima do Rômulo. Vai buscar a primeira posição e consegue. Tom Pirillo, vencedor da etapa realizada em Interlagos, é o novo líder da prova em Brasília. Na primeira temporada do Tom Pirillo. Vai fazendo bonito em Brasília. Olha o Rômulo Rocha. O Rômulo, que tem 2 segundos lugares, vai tentando a primeira vitória hoje. Ele vem por fora. Por dentro o Tom. A preferência para o Tom, que mantém aí a primeira posição na curva 2. Mantém o primeiro lugar, Tom Pirillo. Vai tentando mais 20 pontos o Tom. E o Rômulo Rocha vai tentando a sua primeira vitória nessa temporada. Olha o Rômulo. Ele vem para cima, vem por dentro ali, Tom Pirillo, definição na freada da curva. Uma curva para a direita, vai favorecer Tom Pirillo no carro 49. Falou mais alto o motor do Tom. Gelson Negrão, com mais informações dos boxes, Gelson. Está terminando também esta quarta etapa aqui em Brasília para o piloto Ricardo Martinez do carro 71. O que é que houve, Ricardo? Eu larguei bem, eu estava em 14º, aí quando eu estava na curva 2, me envolvi num acidente junto com o carro 50, acabei empurrando ele na brita e entrou um monte de pedrinha de brita na minha embreagem e aí não dá mais para trocar de marcha, aí acabou a corrida. Tom Pirillo é o primeiro, Rômulo é o segundo, Pérez é o terceiro. Tá aí o Marcos Pérez só de olho na briga pela primeira posição. Olha o Marcos Pérez se aproximando e na curva do Rômulo Rocha. Na briga pela primeira posição ali à frente. Tom Pirillo, ele é o líder. Rômulo Rocha é o segundo. Veja como o Rômulo tenta encontrar ali um caminho, tenta achar a hora certa para investir para cima do Tom. Vem para cima também agora o Marcos Pérez. Tom, Rômulo e o Marcos Pérez na terceira posição. Olha o Pérez. Vai praticamente de carona com o Rômulo Rocha. Agora colocou para o lado esquerdo na disputa pela primeira posição do Tom e do Rômulo Rocha. Tenta se aproveitar o Marcos Pérez. Colocou novamente para a direita, tomada da curva. Vai de carona com o Rômulo Rocha. Rômulo é o primeiro. Marcos Pérez vai disputando com o Tom a segunda posição em Brasília. Rômulo Rocha, o líder da prova agora. E o Marcos Pérez se aproveitou, foi de carona e conquistou a segunda posição na prova. Praticamente juntos os 5 primeiros colocados. Rômulo, Marcos Pérez, Luizito, Tom Pirillo e Vanzatti. Uma briga espetacular nessa quarta etapa da Fórmula Fiat. E você, amigo da Band, vai curtindo. Olha o Tom Pirillo. Confirmou ali a terceira posição, Tom Pirillo. Luizito caiu para quarto. E o Rômulo Rocha vai mantendo a primeira posição. Ele que foi segundo em Tarumã, foi segundo em Goiânia e vai tentando agora a primeira vitória em Brasília. Os 2 primeiros colocados do Paraná. Telêmaco Borba é o Rômulo Rocha e de Londrina é o Marcos Pérez. Tom Pirillo vem na terceira posição. Olha como fez errado a curva ali o Tom. Abriu demais de Vanzatti e Luizito Massa se aproveitando. Luizito Massa subindo para a terceira posição no erro do Tom Pirillo, que acaba caindo para a quinta colocação com o Sati agora, ocupando a quarta posição. Errou a tomada da curva o Tom Pirillo e perdeu aí 2 posições nesse erro. Rômulo Rocha vai mantendo a primeira posição, Marcos Pérez é o segundo, Luizito Massa é o terceiro. E aí a briga pela quinta posição. Você vê lá Laírton Miranda é o quinto e o Tom Pirillo tentando a ultrapassagem em cima do Paulo Jacob para garantir a sexta colocação. Aí Tom Pirillo mantém a sexta posição. Tom Pirillo agora sai de carona com Marcos Pérez, que vem na segunda posição. Marcos Pérez, que foi o quarto colocado em Goiânia e vai tentando aí mais uma boa colocação em Brasília. Aí o paranaense Marcos Pérez, que disputa o campeonato de marcas do Paraná, vem na segunda posição.
Olha só o erro na freada do Paulo Jacobi. Acabou batendo no Tom Pirillo. Acabou acertando o carro do Tom Pirillo. Paulo Jacobi vai retornar para a pista. Aí Paulo Jacobi. À frente ele o Tom Pirillo. Olha só a travada que deu ali na roda quebrada do Tom Pirillo. Roda quebrada, atravessou na pista. Muita gente deve ter pensado, o Tom Pirillo fez de propósito, puxando o freio de mão, foi o que não aconteceu. Realmente a roda quebrada do Tom Pirillo. Aí o acidente outra vez, por outro ângulo para você. Aí o líder. Momentos finais da prova, Rômulo Rocha vai mantendo a primeira posição e vai conquistando a primeira vitória no campeonato. Aí Rômulo Rocha, segunda posição para Marcos Pérez, 723 milésimos a vantagem do Rômulo Rocha. Vai vencer em Brasília, vai conquistando a primeira vitória, Rômulo Rocha. Aí a equipe começa a vibrar, Rômulo Rocha recebendo a bandeirada. Ele é o vencedor da quarta etapa em Brasília. Marcos Pérez o segundo, Luizito Massa o terceiro, Ivan Sarti o quarto, quinta posição para Laírton Miranda, sexta colocação para André Dweck. Rômulo Rocha do Paraná, o vencedor em Brasília, Gelson Negrão, é com você. Rômulo Rocha já no parque fechado para contar para os amigos da Band como é que foi essa vitória, Rômulo. Foi bem difícil, estava bem disputado, mas graças a Deus mesmo que consegui fazer a pole e vencer. Aí a festa do pódio agora, logicamente a festa maior para Rômulo Rocha, o grande vencedor desta quarta etapa em Brasília. Mas a gente tem que destacar, enquanto acontece a premiação, o Rômulo Rocha, logicamente, que largou em primeiro, chegou em primeiro. O Alexandre Cunil fez uma bela prova também, largou na 18ª colocação, chegou em sétimo. O Popó Bueno largou na 27ª posição, chegou em décimo. E o Fabian Guimarães largou em 21º e chegou na 11ª posição. Aí no pódio, os 5 primeiros colocados. Rômulo Rocha, o vencedor. Marcos Pérez, o segundo colocado. Luizito Massa, o terceiro. Ivan Sati, o quarto. E o Laírton Miranda, que ficou com a 5ª posição. Confirmando o sexto, o André Dweck. Sétimo, Alexandre Conil. O oitavo, Deoclésio Macedo. O nono, Ricardo Feltri. E na 10ª posição, Popó Bueno. Alegria do Marcos Pérez. E agora a premiação para o primeiro colocado, grande vencedor, depois de 2 segundos lugares em Tarumã, em Goiânia. Rômulo Rocha, quem está? O grande vencedor dessa etapa em Brasília, que venceu com uma diferença de mais de 0,7 e a média de 123 km por hora. Daqui a pouquinho tem mais emoção e a categoria Palio. Esporte aqui na Band.